boa noite. Boa noite, tudo bem? Meu irmão, eu não quero falar o teu nome errado. Eu queria que você me ensinasse a pronúncia correta. É de Jonathan Leão, é isso que eu pronuncio? Jonathan. Jonathan, E perfeito. Jonathan, seja muito bem-vindo. Para a gente é um momento muito especial. Primeiro que nós temos bastante dificuldade de conversar com CEOs e dirigentes de grandes organizações e a gente poder ter essa oportunidade de, igual eu estava falando no início, né, de conversar com um cara que hoje no mundo, o evento que mais contrata atletas no mundo, não existe outro evento. E só que antes da gente falar sobre isso, eu queria te desejar uma boa noite, seja muito bem-vindo e que você se apresentasse um pouco, porque você trabalha com outros nichos e o espaço é teu, meu irmão. obrigado pela oportunidade. Eu acho que é isso, né? Eu acho que todos na MMA a gente tem que se unir, tem que realmente fazer acontecer. Eu vou estar sempre disponível, né? Então, independente do tamanho que o evento tiver, seja quem for, eu acho que a gente tem que ser acessível, a gente tem que trabalhar junto, que só assim o MMA cresce, né? Agradecer a todo mundo aí que está também já acompanhando aí, tá o Felipe Cabocão, nosso embaixador, tem Ah, parceiro. uma galera aí sinistra, né, que já vem acompanhando o nosso trabalho há algum tempo. Mandar um abraço para todo mundo. E o Taura, né, ele começou com um projeto pequeno, né, começou com dentro da academia, era circuito de Nogueira na época, e foi crescendo, a ideia era se tornar um dos maiores do Rio Grande do Sul. Logo mais a gente reformulou o nome para Taura mesmo, que Taura, para quem não sabe, mas vem do significado especialista em qualquer assunto, né, e é uma gíria no Rio Grande do Sul. Então a gente queria levar o nome do Rio Grande do Sul para o resto do mundo, né? Então, esse foi o intuito do Taura. Logo mais a gente se tornou um dos maiores do Brasil. E hoje o target, né, nosso objetivo maior é nos tornar um dos maiores do mundo. E eu acho que a nossa equipe está muito boa. Sempre penso que ninguém faz nada sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E nós temos uma equipe que com certeza vai levar o Taura para ser um dos maiores do mundo. E eu queria falar, você vem de outro esporte, você sempre esteve envolvido em luta, ou, por exemplo, já teve no futebol, tá em outras organizações ou não? Eu sou a favor do esporte, independente de qual seja, né? Eu acho que movimento o corpo e a mente é uma das coisas mais importantes, dá oportunidade para muitas pessoas. Eu sou oriundo da capoeira, comecei no esporte desde pequeno, então, Legal. desde os meus 6 anos de idade eu já estava na capoeira, mas comecei a levar a sério o treino a partir dos 12 anos. Então, eu fiz capoeira, fiz boxe, sou grau preto de Muay Thai, faixa marrom de Jiu-Jitsu, Legal, autor também de atletas de profissional do MMA, já fiz luta de MMA profissional. Mas bacana. eu acho que isso também me dá uma certa experiência para estar na frente do evento, né? Poder organizar melhor e já ter passado por vários setores dentro da organização. E gosto muito de acompanhar, né? Independente de qual evento, né? Eu não tenho essa restrição de ser um evento único. E pelo contrário, eu prefiro que tenha mais organizações, só que sempre qualificadas para que possa atingir mais pessoas. Então, eu sou realmente um fã do esporte. Ô, Jonathan, quando assim, você falou do circuito Tim Nogueira, mas quando houve assim realmente a decisão de você falar, não, é um momento da gente engrandecer o Taura, seguir caminho sozinho, quando surgiu, em que data foi isso? Então foi na verdade na quinta edição que a gente fez do Circuito de Nogueira, já foi abreviado como CTNV, que a gente já estava querendo formar já uma sigla, tirar um pouco do quesito Circuito de Nogueira, né? Porque para quem não sabe, eu sou franqueado da Nogueira, do Minotauro Minotouro, eu tenho uma academia no Rio Grande do Sul. E só que a ideia seria, como antes era para fazer realmente pequeno no Rio Grande do Sul, aí estava legal. Mas no momento que a gente começa a pegar atletas do Brasil inteiro, eu não queria que de forma alguma parecesse que eu estava prevalecendo para Tinogueira. Então, esse foi um dos grandes motivos. A gente sempre foi um card muito neutro. Se for olhar, atletas meus mesmo no evento são poucos, às vezes é um, às vezes não tem, e já perderam na organização, porque realmente eu coloco lutas neutras, não existe nada beneficiando ninguém, pode ser quem for, independente se o cara for um grande nome ou um pequeno nome, sempre vai ser luta que a gente acha justa. Então é importante bater nesse ponto. E a partir da sétima edição foi oficial a gente trocar aí para Taura MMA, né? Então a gente fez essa reformulação no nome. É muito interessante assim, você falar sobre essa questão da neutralidade, isso vê o quanto realmente existe seriedade no seu trabalho. Isso é muito legal, porque existem muitas pessoas que
que criam, fazem, mantêm um evento, mas com outros objetivos. Coisa que a gente vê até no boxe, muito acontece isso, de favorecer um atleta ou tentar criar um card, que na verdade isso é ruim para o próprio atleta que eles estão tentando fazer isso, né? E eu queria, dentro desse conhecimento que a gente tem, falando de Brasil, né? Tudo bem que vocês têm uma magnitude internacional, mas a gente sabe que muitos eventos chegaram no cenário nacional, prometendo fazer, sei lá, 15 edições por ano, contratações de nomes incríveis, e durante o caminho eles acabaram não se firmando, né? E o que o Taura tem de diferente para poder realmente ficar robusto, conciso? O que você está trazendo de diferente desses outros eventos, desses outros promotores? Eu sou da visão de falar menos e fazer mais, né? Então eu acho que é isso que a gente vem mostrando, né? Muita gente fala que vai fazer, que vai acontecer. Se for olhar tudo que eu falei ou que minha equipe falou de 2016 para cá, tudo vem se consolidando e mais do que a gente imaginava. Então, Exato. eu queria ser o maior evento do Rio Grande do Sul. A gente, graças a Deus, conseguiu fazer grandes eventos e se tornou. A gente queria se tornar um dos maiores do Brasil e foi. E agora, né, com toda essa questão de Covid, né, pandemia, eu sempre pensei, né, minha vida inteira de empreendedorismo, que na dificuldade nasce a oportunidade, né? Então, eu acho que isso juntou o momento que a gente queria fazer a expansão, junto com esse momento de baixa no mercado para dar um destaque maior. Então, foi estratégico e tudo com passos consolidados. Tanto que a gente está anunciando muitos nomes, grandes nomes do MMA nacional e mundial, e não é à toa, né? Só que, claro, que é um passo de cada vez. Hoje, Claro. para a gente, a organização é uma organização nova, mas, na verdade, a gente já tem 4 anos de existência, né? Então, a gente está desde 2016. Então, a gente segurou, realmente foi fazendo passo a passo para que possa chegar nesse momento. Esse ano ainda temos 4 edições marcadas. Perfeito. Mas já visando o futuro, que 2021 a gente já vai estar em outro patamar. Por isso que a gente está agora com esse novo modelo de contratações. E dessas 4 edições, quantas são no Brasil, quantas será fora e quais são os locais? Já tem determinado? Temos todas as 4 já marcadas. Eu acho que isso é bem importante também, né, para todo mundo poder se organizar. Claro. 20 de outubro vai ser em Kissimmee, que é na Flórida, né? Legal. Kissimmee, até para quem não conhece, mas todo mundo fala Orlando, na Flórida. E, na verdade, até mesmo a Disney fica em Kissimmee, né? Então, todo mundo fala que a Disney fica em Orlando. Exato. Na verdade, é em Kissimmee, que é uma cidade do lado aqui, como se fosse bairros, né? Então, dia 23 de outubro tem na Flórida, dia 30 de outubro na Flórida e dia 23 no Parque Shopping Canoas, no Rio Grande do Sul. Inverti aqui na minha cabeça. Perfeito. E depois tem dia 21 de novembro em Atlantic City, New Jersey, que é no Showboat Hotel Cassino. Uau. E depois tem dia 6 de dezembro, lá na Arena do Dedé, lá do Chotô, no Rio de Janeiro. Então, legal. Vai ser bem legal esse ano aí, os cards estão fantásticos, realmente tem muita coisa boa por vir. Eu espero que você tenha novidade aqui para a live também, porque vocês realmente estão contratando todo mundo. Eu queria que você explicasse uma coisa também interessante. Recentemente eu li algo que você falou, que o evento hoje ele não necessita necessariamente ou exclusivamente de bilheteria. Explica um pouco sobre isso, assim, seria interessante a gente poder entender e saber isso. Assim, o formato que eu desenhei o evento lá no início, lá no tempo da academia, é o mesmo formato que ele é hoje, só que maior, mais robusto. Mas é o mesmo desenho. Qual que é o mesmo desenho que eu digo? Não significa que o público não nos interesse. O público nos interessa 100%. O que acontece é que a gente não conta com dinheiro de bilheteria, que é uma renda variável, para pagar as contas. Eu acho que é isso. Então, a gente conta com patrocinadores, com outras questões, mas a gente não conta com o dinheiro da bilheteria para pagar as contas, porque senão, se chove, se cai uma árvore na porta, sei lá, acontece agora o Covid, não teria edição de evento. Eu acho que isso que muito evento não está conseguindo fazer. E a gente, mesmo com Covid, com portas fechadas ou abertas, a gente está fazendo. Então, eu acho que isso explicou, na verdade, o que aconteceu com alguns eventos aqui no Brasil. Os caras preocupados com bilheteria e não fazer algo com os patrocinadores, ter uma seriedade, né, na verdade, para poder ganhar essa robustez. Isso é uma coisa, acho que, muito.
extremamente importante para o MMA. Na verdade, não só aqui no Brasil, e que sirva de exemplo, né? Eu costumo dizer, o Flamengo hoje é uma vitrine para os times como em relação à gestão, e eu espero que o Taura pode ser essa vitrine para eventos que já existem no Brasil, mas não tem essa seriedade, porque aí acaba fazendo uma edição por ano ou duas edições por ano. Poxa, muito legal mesmo. Eu acho É, que, ponto até para complementar, eu acho que não é só questão do ticket, sabe? Eu acho que quando a gente se coloca no lugar das pessoas, seja ela qual for, a gente faz as coisas funcionarem mais e melhor, entendeu? Por sim, exemplo, se eu me coloco no lugar do público, o que eu gostaria de ver, o que eu gostaria de fazer no evento, eu vou dar automaticamente, eu dou mais qualidade para o meu público. Se eu peço um patrocínio, que é hoje o que sustenta o Taura, e eu dou um retorno para ele, em vez de eu só jogar a marca dele como muitos fazem, eu tenho ele comigo mais tempo. Hoje, se tu for ver os próprios patrocínios do Taura, tem patrocinador que está da edição 1 até a edição de agora. Então, por que isso? Porque a gente realmente faz um trabalho de realmente trazer resultado. Eu digo isso muito para atleta, inclusive. Muitos atletas querem, ninguém me patrocina, ninguém me ajuda, mas no momento que precisa, vai lá e pede, e depois que ganhou aquilo, esquece do patrocinador. Então, eu acho que no momento que a gente se coloca em todas as funções, inclusive eu me coloco na tua, o jornalista está fazendo um trabalho sério, está querendo correr atrás. O mínimo que eu acho que a gente deve fazer é se colocar no lugar e dar atenção àquilo, porque não é fácil de fazer, não são poucas pessoas que valorizam isso, e eu é acho que verdade. cada detalhe, cada pessoa tem seu valor no seu devido local. Então, eu acho que esse é o ponto que todos que estão no time do Taura hoje estão nessa pegada, estão nessa vibe, por isso que as coisas estão acontecendo. Poxa, isso é muito interessante o que você está dizendo, né, cara? A gente tem, eu vejo, existe uma coisa, não é voltando aqui para o futebol, mas tem uma coisa interessante. A torcida do Boca Juniors, eles não aceitam que o atleta dá a camisa ali no campo, porque eles acham desrespeito com o patrocínio, que é o que sustenta os times. E como eu vejo muitos atletas ganham e não põem a camiseta do patrocinador, eu acho que, e às vezes eu não vejo, claro, não estou generalizando, alguns, não são todos, mas eu vejo que nem a equipe está preparada para isso, de segurar o cara, opa, vem aqui, coloca o boné do patrocinador, coloca a camiseta, porque precisa aparecer, porque nas dificuldades o atleta no Brasil ainda não tem muito valor, né? Ainda está aprendendo a realmente a profissionalizar a coisa, que ainda falta muita coisa assim para crescer. Mas acredito que eventos como o teu, isso vai mudar muito. Mas é muito legal ter essa visão e essa preocupação que você tem não só com os seus patrocinadores, mas com tudo que envolve, com jornalista, com fotógrafo, com as pessoas. Acho que isso é algo muito legal, cara. E é muito bom saber disso. E eu queria também fazer uma pergunta, já falando das contratações, aí, porque o Brasil inteiro, Taura, e falando sobre isso. Como vem sendo feito esse processo, né, de contratação? A sua equipe ou você está diretamente cuidando disso? Não, eu estou aqui olhando, eu que vou ligar para os atletas. Como é que está funcionando isso? Então, que nem eu falei, ninguém faz nada sozinho, né? A nossa equipe trabalha muito em conjunto e hoje quem está fazendo essas contratações é eu, o Lucas e o Marcelo. Então, o Marcelo é o diretor de operações, o Lucas é nosso matchmaker e a gente pensa tudo em conjunto, né? Inclusive, antes de fazer a live, a gente estava em reunião justamente para decidir esses pontos. Eu acho que mais de uma visão, a gente tem mais amplitude, a gente tem novas ideias. Então, Perfeito. todos os pensamentos de contratação estão sendo em conjunto, que na minha opinião estão sendo grandes contratações, por isso que está dando uma repercussão muito boa. Eu acho que a galera, a torcida em si, o brasileiro que gosta de luta, que gosta de MMA, na minha opinião, tinha até perdido um pouco dessa questão de lutas, porque infelizmente muitos caras bons tinham sido demitidos do UFC e que a gente queria ver lutando de novo, né? Inclusive nós mesmos da organização. E a gente resgatou esses grandes nomes. Esses grandes nomes estão motivados para lutar o Tauro. Acho que isso é um ponto essencial também. Não adianta estar na organização só por estar na organização. Então, hoje, se for pegar qualquer atleta que a gente contratou e entrevistar um por um, vai ver que todos eles o desejo é ser campeão do Taura. Então, porque a gente quer dar um tratamento diferenciado também para esses atletas, mostrar que, como eu falei, todas as profissões, todas as redondezas, tudo que engloba o MMA é importante. Então, eu acho que são detalhes
que está fazendo toda a diferença. Eu acho muito. Eu vi até o Toquinho, né, falando que ele realmente ele quer ser campeão. E eu estava conversando isso com um amigo meu, né? Quantos atletas eu não gostaria. Não, eu estava sentindo falta de ver lutar num grande evento. E também eu ia até pular uma pergunta, mas o Belfort ele tinha falado algo interessante sobre um torneio de lendas. E eu vou pular essa pergunta porque acho que cabe aqui nesse momento. Vocês têm planos de fazer um evento nesses moldes, assim, de vocês ter lendas, né? Ir lá pegar, de repente, o Fedor, ou o Belfort. Existe isso nos planos de vocês futuro? Porque acho que seria Então, algo muito incrível. até isso é exclusivo, tá? Ninguém sabe ainda. Opa! O Marcelo, que é nosso diretor de operações, ele teve uma ideia que foi genial, e a gente vai lançar uma categoria, um produto, né, que vai ser as lendas do MMA, que a gente vai realmente pegar só grandes nomes que a gente quer, todo mundo quer ver lutar, e colocar mesma idade, mesmo perfil a lutar, mas preservando para ficar uma luta interessante. A gente vai mudar algumas regras, por exemplo, não vai ser 3 rounds de 5 minutos, vão ser 3 rounds de 3 minutos para preservar eles. A gente vai tirar a questão de cotoveladas para poder humanizar um pouco mais, até por causa da idade. Então, a gente vai lançar também essas lendas que a gente já está fazendo algumas contratações. Estamos em negociação. Um cara que eu adoraria, na verdade, ver lutando é o Jorge Patino, o macaco, contra. Existe um grande adversário dele de luta livre, né, que é o Joil de Oliveira. Eu acho que essa luta seria algo que traria público, que traria fãs para ver. E eu queria, em cima disso, existe uma coisa que é o doping, o cara que se droga, né, por uma vantagem física, e existe a reposição hormonal. Você acredita que o Tauro aceitaria isso? Eu não sei como é que funciona essa questão junto com as comissões atléticas, mas o Tauro aceitaria os atletas fazerem a reposição hormonal até para eles poderem vir melhor para essa luta, por exemplo? Sim, o que acontece? Hoje, até isso foi uma das coisas que também nos deu muito padrão, né? Se tu for ver, muito evento, eu não sou ninguém para estar criticando nenhum tipo de evento, mas muito Claro, evento se diz que prepara atletas para ser profissional, para um dia estar no UFC, e não faz o básico que é contratar uma comissão atlética. Então, por que eu digo isso? A comissão atlética pede exame de ressonância, angiorressonância, exame físico, exame oftalmo, exame de sangue, uma infinidade de exames, mas isso não é para burocratizar, e sim para preservar a vida útil de um atleta de alta performance que usa muito do corpo. Então, o Taura, desde o início, trabalhou nesse formato, né? E nesse formato, existe o antidoping e algumas liberações com porcentagens, tudo exatamente como tem que ser. Então, a nossa arbitragem é a mesma arbitragem que faz do UFC, a mesma que está sendo no Brasil fazendo do UFC é a nossa, a mesma que está sendo da Flórida é a mesma que faz do UFC, a mesma que está sendo de New Jersey é a mesma que faz do UFC. Então, eu acho que, por falta de fiscalização até, muita gente faz o que quer. E eu acho que a gente deve se unir e fazer a coisa certa, entendeu? Então, eu acho que trabalhar com a comissão atlética, se não está bom alguns termos, eu acho que todo mundo deve sentar junto e organizar para melhorar, mas claro. o certo, isso é preparar um atleta, né? Não fazer de qualquer jeito, a arbitragem ser o próprio treinador. Eu já vi muita coisa em muito evento. E eu acho que a melhor coisa para tirar a responsabilidade do evento com resultado com o atleta é trabalhar com a comissão atlética, que é o certo. Poxa, sensacional. Ô, Jonathan, uma outra coisa. Nós estamos falando de lendas, falando de uma categoria nova aí que seria algo fantástico. Falamos de grandes nomes do MMA internacional que vocês contrataram. E eu queria saber, o Taura está no radar de grandes nomes de alguns eventos do Brasil, porque existe caras assim incríveis que estão numa fase muito importante dentro do MMA nacional. Vocês já estão procurando, estão negociando, sondaram alguns atletas, por exemplo, assim os tops de cada categoria? Então, vou te dar um exemplo. O Taura, a estratégia do Taura agora é trazer grandes nomes. Uma porque a gente gosta de ver esses grandes nomes lutando.
E segundo, que a gente sabe que o próspero, o atleta que ainda não é renomado, mas é um atleta muito bom, que é um atleta ranqueado, ele não tem a visibilidade. Então, o Tauro, estrategicamente, está interligando grandes nomes com grandes atletas que ainda não são conhecidos. A gente tem a ideia que esses atletas lutando, a gente vai ter uma visibilidade grande para um, vai ter visibilidade grande para o outro e vai ter uma grande visibilidade para o evento. Então, a gente vai interligar essa geração que já é mais conhecida com a geração que ainda não é conhecida, fazendo ficar conhecida. Então, a gente quer mostrar que eles têm grandes talentos e que lutando um com o outro vai sair grandes lutas. Então, a gente vai tá fazendo isso a partir de agora. Então, a gente já está com alguns contratos, inclusive, prestes a assinar, mas de grandes nomes do MMA nacional, ranqueados, justamente para interligar com atletas do mundo todo. Poxa, é sensacional. Realmente estava precisando disso no nosso cenário, né, nacional. E assim, sobre. Existe, claro, o interesse de vocês também de atletas, e eu imagino que não só você, mas os matchmakers do evento devem receber muitas ligações de pessoas oferecendo atletas. É, a organização, quando procurou alguns atletas, existe muita recusa ou muito pelo contrário, as pessoas estão de portas abertas porque querem estar lutando nesse grande evento hoje, no cenário mundial? Hoje, graças a Deus, o Tauro vem se destacando. Com isso, automaticamente, muito atleta pede para lutar, matchmaker entrando em contato. Hoje a gente tem um banco aí de quase 1.000 atletas entre todos Uau. os países pedindo para lutar no Tauro. Então a gente realmente seleciona, gostaria de colocar muita gente, né? Mas infelizmente não cabe. A gente tem que fazer uma seleção, Claro. esperar girar a oportunidade, fazer a roda girar dos atletas. Mas com certeza a gente está olhando todo mundo, né? Eu acho que é importante ser um conjunto, né? Eu acho que o atleta tem que saber se portar, o atleta tem que saber usar as mídias sociais, que hoje é o foco, ser um bom atleta e ter um bom recorde. Então, mas não significa ter um bom recorde, Vou te dar um exemplo. Contratamos um atleta que é 3-0. Ele não tem um bom recorde. Ele começou agora. Mas por que ele está no nosso radar? Ele é um atleta que é esforçado, ele é um atleta que faz postagens, é um atleta que é bom, que treina regularmente, faz então divulgação. Então tem uma série de fatores que a gente observa. Mesmo os atletas, não adianta só vir e pedir luta, 10 pessoas diferentes estão enviando o atleta. Se 10 pessoas diferentes estão me oferecendo aquele atleta, já mostra que ele não tem fidelidade nem com o matchmaker dele, nem com o manager dele. Por que o Taura vai querer pegar ele, sendo que eu sei que ele está sendo oferecido para mais 10 eventos também? Então, a gente conhece muita gente. A arte marcial, querendo ou não, todo mundo se conhece, todo mundo conversa. Então, às vezes, eu, Marcelo e o Lucas sentamos para conversar e o mesmo atleta já falou com 3, 4 parceiros dele para falar com cada um de nós separado. Então, assim, a gente quer realmente mudar as coisas, acontecer as coisas e gerar novas oportunidades. Mas eu acho que o atleta também ele tem que, além da categoria ser profissional, ser mais profissional também. Pô, isso é muito legal. Eu lembro que, conversando com algumas pessoas quando teve o UFC Argentina, o que tem pelo menos 15 empresários oferecendo um atleta, e isso é uma coisa muito chata, né? E às vezes a gente não percebe a inocência do atleta, às vezes eu não de acreditar em todo mundo, ao invés de ter um pouco de fidelidade, né? Às vezes ele está com alguém que está começando ali com ele, em vez de ele continuar com aquele cara, ele se ilude por alguém que tem 3, 4 atletas lá e mais para frente não vai dar certo nenhuma coisa nem outra. Eu, em cima de todas essas reuniões que vocês fizeram, né, desse conselho de vocês, da direção, que sempre estão se reunindo, existe a possibilidade, assim, o Taura pensa num GP igual foi do Pride, como o Bellator tenta fazer mais ou menos, ou não, vai ser nos moldes hoje do que o UFC faz? Ou vocês, puxa, acho que vamos fazer um GP, vamos dar uma oportunidade para quem ganhar? Existe essa possibilidade? Até porque, quando se refere a 1.000 atletas entrando em contato, acho que um GP seria uma coisa interessante também, né? Sim, a gente tem um modelo de seleção que a gente está criando também, em conjunto, que vai ser o New Talents, né? Que é a questão de novos talentos para o Taura. Então a gente vai ter alguns cards no ano, fora o card oficial, não numerados, com seletivas de atleta que a gente vai estar observando para ver quem realmente se destacar, assinar um contrato de 3 lutas, né? De multilutas com o Taura.
Então a gente vai estar dando essa janela de oportunidade ou para atletas que já lutaram a organização e estão vindo de derrota até mesmo, mas para a gente rever a oportunidade, né? Porque o vir de derrota não significa que o atleta seja ruim, não significa que o atleta seja bom. Pode ser muitos fatores. O atleta pode ter perdido, mas fez uma guerra, fez uma grande luta, bateu o peso, fez divulgação. O atleta está fazendo tudo certo. Realmente um tem que vencer. Então, às vezes, não foi a noite dele. Então, a gente vai fazer o New Talents justamente para resgatar esse tipo de atleta e dar oportunidade para novos atletas. É porque existe, igual você falou, existem caras que deixam o coração na luta, mas infelizmente no segundo round quebra o pé, mas luta até o final. Eu lembro de uma luta que eu vi em São Paulo. Arbitragem, depende de decisão. Querendo ou não, todo mundo é humano. Mesmo um árbitro com qualidade, que está mais preparado, ele pode errar. Entendeu? Ele pode errar. E às vezes influencia na carreira de um atleta. Então, isso que eu acho que os eventos também têm que ter esse termômetro, né? Então, se a gente fosse por isso, a gente não tinha contratado grandes nomes que a gente teve contratado hoje. Então, a gente não pode levar isso em consideração. É que nem aquilo, né? Pode fazer 25 coisas boas. Se fizer uma ruim, a ruim é que fica. Eu acho que não pode ser assim na arte marcial, né? Ele tem uma história, ele já teve uma trajetória na arte marcial. A gente tem que respeitar ela. Então, por isso que é conversar bastante com o atleta, sentir isso, entendeu? Poxa, é fantástico essa visão. E existe também, eu reparo em alguns, até uns eventos de porte médio interessantes que existe aqui no Brasil, mas eu não entendo, assim, eu vejo muitos eventos colocando outras modalidades, jiu-jitsu, muay thai. O Taura tem esse pensamento durante o evento fazer algumas exibições de outras artes marciais ou não? É MMA, ponto final. Essa é a visão de vocês. Eu posso te falar uma coisa? Por favor. Quem faz tudo não faz nada. Então, eu acho que ou tu faz uma coisa ou tu faz outra, entendeu? Eu acho que se tu faz tudo, tu não faz nada bem feito. Então, o Tauro é um evento de MMA e assim vai ser, entendeu? A gente vai começar nessa modalidade de New Talents, a gente vai colocar a MMA amador também, para poder dar oportunidade para os amadores, mas nada fugindo o MMA. Poxa, isso é ótimo, cara. E você falou de mídia, né? Tudo bem que você já fez uma colocação, mas eu sei que tem muitos caras que não só estão vendo, mas muitas pessoas da mídia que vão ver depois essa live, né? O nosso bate-papo, que são muito desrespeitados, né? O cara chama um fotógrafo, não paga, ou fica enrolando meses para pagar. Ou já sei de casos de pessoas que chamaram um profissional da mídia para ir fazer a cobertura do evento e deixar o cara lá no aeroporto, sem alimento, sem nada. Como o Taura, tudo bem que você já falou, mas talvez é importante você fazer essa colocação de novo. Faz o processo de credenciamento para os eventos, que é o repórter que quiser poder cobrir, ou o canal que quer poder cobrir, e como é feito essa recepção desses profissionais de vocês, por parte do Tauro MMA? Então, eu acho sempre que o combinado não sai caro, né? Eu acho que tudo é um acordo, tudo é acertado tudo antes do evento, da organização. Se o evento não tem condições, como o Taura mesmo está crescendo aos poucos, mas que nem eu digo, né? Se promete A e B e fizer o A e B, tá ótimo. Foi aquilo que foi combinado. Então, às vezes, eu vejo muito acontecer, prometer muita coisa e não fazer nada. Eu prefiro ser sincero e te falar as condições reais do evento, o que pode ser feito, para que tu esteja preparado, para quem for vir esteja preparado para aquela situação e não possa ter uma surpresa, do que iludir e chegar na hora e ainda sair mal falado. Eu acho que é sempre combinar com a pessoa antes, né? A gente tem, por exemplo, da imprensa, a gente tem o Fábio, que está como diretor de mídia, então ele vai estar fazendo todo o credenciamento da imprensa, tudo com o e-mail dele, ele vai ficar responsável justamente por organizar esse pessoal, ver a necessidade de cada um, porque cada caso é um caso, e aí poder ter esse cuidado especial em cima dessas pessoas. Mas é aquilo que eu falei, o combinado não sai caro, eu acho que tem que sempre ser sincero e transparente que funciona. Né? Poxa, perfeito. Jonathan, eu queria fazer duas perguntas. Assim, a gente sempre faz um bate-papo de meia hora, porque às vezes fica algo muito maçante, e é legal essa dinâmica, e conversar, você esclareceu coisas assim bastante importantes,
E eu tenho duas perguntas antes de encerrar. Primeiro, você falou que você já tem 4 eventos agora em 2020. Já existe a grade de 2021, pelo menos na cabeça de vocês? Eu não sei se já do primeiro semestre ou já do ano inteiro. Quantos eventos vocês pretendem fazer em 2021? Assim, a gente é muito programado, né? Buscando esse sistema de crescimento e muito organizado. A gente já está, inclusive, com o calendário de 2022. Uau, Primeiro semestre de 2022 a gente já está. Justamente por isso, né? Para poder prever tudo o que pode acontecer. A gente não tem como saber tudo, obviamente, mas a gente tentar se organizar no melhor quesito possível, porque eu acho que quanto mais organizado a gente tiver, mais as coisas funcionam, né? E para 2021 a gente está vindo aí com no mínimo 15 edições de evento. uau, que Então, fantástico, cara. evento constante, né? A gente está fazendo de pouco em pouco, mas sempre crescendo, né? E tem alguma em São Paulo que vocês já têm em mente, alguma coisa assim ou não? Sim, final do ano que vem vai ter em Ribeirão Preto. Então Legal. vai ter evento em São Paulo também. Tem São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Então vai ser bem legal também. Tá, eu queria saber, na sua aposta dos veteranos aí contratados, ou melhor, qual é a principal aposta como veterano de vocês, assim, de você, eu queria uma opinião sua, do CEO, não do evento, e de novato, quem você acha que é os caras que vão destacar dentro do Taura e também no MMA Mundial, porque isso vai dar uma projeção para esses caras. Queria saber a tua opinião do CEO do evento. Assim, ó, para te dizer bem sincero, eu perdi até minha opinião própria. Eu parei de pensar como pessoa e comecei sempre a pensar como empresa. Então eu não penso, não tenho um favorito, eu não tenho realmente, tipo assim, quem me prova isso é eles mesmos. Então eu Perfeito. só mexo no jogo conforme o jogo anda, tu entende? Mas eu não penso Claro, mais em eu prefiro atleta B, eu prefiro atleta A, eu aposto em fulaninho C. Isso aí quem tem que me mostrar é eles. E a gente está aqui perfeito. para fazer o jogo acontecer, entendeu? O Kelvin, que é um repórter nosso também, ele fez uma pergunta interessante, né? Que eu queria saber se você deu um furo aqui bem legal para a gente, mas existe algum nome aí que está, de repente, só faltando assinar, que você poderia falar, ou alguém que você esteja no radar, que poderia ser um furo aqui para a live? Então, a gente está. Posso te dar um nome, sim. Eu acho que não tem problema, a gente não divulgou ainda, mas a gente está assinando a Thalita, ex-UFC. Então, vai fazer parte da organização. E a gente tem mais grandes nomes. Eu vou te dizer assim, ó, por baixo, a gente tem mais 32 nomes para lançar. Fantástico, cara. Que Então, legal. coisa tem por vir ainda. Eu acho que a gente realmente veio para quebrar aí esse enigma aí dos cards, de grandes lutas. A gente está aí para concorrer aí com grandes eventos. Sensacional. Jonathan, eu queria te agradecer, cara, e é muito bom saber, né, de um CEO como você, saber quem é que está por trás do Taura, essa preocupação realmente não só de mostrar o evento, mas principalmente cuidar dos atletas. Acho que o MMA nacional, nós estamos vendo aí o Flamengo do MMA no Brasil. E para a gente é um orgulho muito grande poder entrevistar uma pessoa igual você. Espero, não sei se eu vou estar primeiro aí, quando eu estiver na América, eu quero poder te encontrar. Vai ser muito legal a gente fazer uma outra entrevista. E com certeza em algum evento de vocês aqui no Brasil, a Tudo Sobre MMA vai pedir o credenciamento. Como eu disse, né, se você olhar tanto o nosso Facebook, o nosso site ou o nosso Insta, ele praticamente poderia chamar tudo sobre o UFC. Mas hoje eu acredito que ele vai ter muitas coisas sobre o Taura, porque a gente realmente está de frente de um cara que vai fazer a diferença no MMA nacional. E eu queria te agradecer de coração e sempre seja muito bem-vindo para anunciar suas contratações, para anunciar seu evento. As portas realmente estão abertas do nosso site para vocês, cara. Não, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Só respondendo o pessoal ali rapidinho, a Thalita Bernardo assinou. Joyce Mara já lutou na nossa quinta edição. Lutou Uau. vem dois argentinos, vem dois uruguaios, vem muita coisa ainda, muita coisa está por vir. E
pode contar sempre com o Taura. Quando vier na América, vem no nosso escritório em Orlando, vai estar bem-vindo, vem tomar um café com a gente. E com certeza a gente quer fazer parte da história. Eu acho que o UFC é um grande evento, mas eu acho que a gente pode fazer mais coisas e agregar para o MMA. Eu acho que quem ganha com isso é os fãs, né? Então, a gente realmente está empenhado em fazer acontecer e ser um dos maiores eventos do mundo. Eu queria aqui aproveitar, eu quero mandar um beijo para Jennifer Panish, ela é uma das pessoas mais queridas que eu conheço, assim, me acolheu na Argentina, ela foi muito especial para a gente durante a cobertura de um evento que nós fomos fazer. Eu queria agradecer a Carol também, que está aí na live, interagindo, muito importante. Meu irmão, um grande abraço, esteja uma boa noite. Cara, tamo